Então, nós estamos na nossa aula sobre cronofarmacologia, né? Então, o que a gente pode, né, discutir, o que tem esse tema, né? Então, a gente fala que é um olhar da farmacologia com o olhar temporal, com o olhar da cronobiologia. Uma pergunta, né, que a gente faz é, existe uma implicação da ritmicidade para o uso de fármacos? Ou seja, o uso de fármacos é algo tradicional na medicina, na saúde como um todo. Então, isso tudo tem toda uma disciplina, né, chamada farmacologia, que estuda, né, diversas propriedades do fármaco, da interação do fármaco com o organismo, da interação do fármaco com outros fármacos, etc. A questão é, existe alguma implicação da ritmicidade para isso? E aí, uma das coisas que eu gosto de falar, né, é que existem alguns exemplos que nós vamos chamar de cronofarmacologia, que eu chamo exemplo desconhecido. Por exemplo, aqui a gente tem um ritmo, não é um ritmo circadiano, é um ritmo infradiano, porque a duração dele, né, a gente vê aqui, é alguns dias, né? Então, o que nós vamos ter, né, o ciclo uterino, aqui os hormônios ovarianos, aqui os hormônios hipofisários, aqui eu tenho a temperatura, e aqui é o ciclo ovariano. Aqui em cima, no ciclo ovariano, eu tenho aqui a primeira fase, que eu tenho um crescimento do folículo, depois eu tenho a ovulação, a formação do corpo lúteo, né, e depois você tem a degeneração disso, se não ocorrer aqui a fecundação. A gente sabe que aqui, durante esses 28 dias, eu tenho uma fase de temperatura baixa e depois a temperatura sobe. Esse aumento dessa temperatura, ela coincide com o aumento da progesterona. Eu tenho aqui alterações de hormônios hipofisários, que são controlados lá pelo hipotálamo, do hipotálamo para a hipófise, o hormônio luteinizante, o hormônio folículo estimulante. E aí a gente tem, né, o estradiol. Então, esses hormônios, eles estão relacionados sob o controle do hormônio, né, hipofisário. Aqui tem o primeiro aumento do estradiol, depois aqui o aumento, né, do progesterona. E aqui a gente tem a primeira fase, que é a fase da menstruação, depois aqui o crescimento uterino, né, e aqui essa fase, eu vou dizer que aqui eu tenho a fase folicular, a fase lúteo, né, e a menstruação em si, novamente. Então, o que a gente tem? Eu tenho um ritmo, não é um ritmo circadiano, é um ritmo infradiano, porque ele vai durar exatamente, né, aqui, aproximadamente 28 dias. Então, este é o processo da reprodução que nós conhecemos. O que a gente vê aqui claramente? É que o desenvolvimento, né, aqui no caso, né, de uma forma de eu controlar esse ritmo, né, de eu controlar, por exemplo, a ovulação, é eu fazer uma prescrição de um medicamento, que aqui a gente vê claramente, né, ou seja, o uso do anticoncepcional, não é simplesmente eu pegar e tomar aleatoriamente, eu tenho que tomar numa lógica temporal. Então, se eu for ver aqui, eu tenho aqui o primeiro dia, que é o início da menstruação, o segundo, o terceiro, o quarto. A partir do quinto dia, eu começo, né, a tomar o medicamento, então eu estou aumentando os níveis. Se eu tiver, né, usando, né, uma substância, um tipo de anticoncepcional bifásico, composto, né, de estrogênio e progesterona, eu começo a tomar aqui e fico tomando constantemente, né, ao longo até chegar aos 27 dias. Então, eu vou tomar aqui aproximadamente 24 e depois eu deixo de tomar. Então, o que ocorre? Eu permito que ocorra, por exemplo, né, a menstruação, mas eu não vou ter aqui o amadurecimento, né, do folículo. Então, esse processo aqui é que eu estou inibindo. Então, eu estou inibindo lá a ação ovariana e não estou inibindo, né, as ações sobre o útero. E desta forma, eu controlo, né, a ovulação. Controlando a ovulação, eu estou controlando, por exemplo, a possibilidade, né, de gravidez. Então, veja, é um uso temporal do medicamento. Um outro exemplo que eu queria chamar de cronofarmacologia conhecida, né, e aí eu vou voltar aqui novamente para a questão anticoncepcional, isso aqui foi desenvolvido, né, no final dos anos 60.
é a questão do uso externo. Aqui no outro lado, é a questão no uso externo, né, de substâncias, né, que são semelhantes, que vão agir, né, semelhantes ao cortisol. Né? Então, o que é que eu tenho aqui neste gráfico? Esse gráfico eu tenho exatamente aqui a concentração do cortisol, e aqui eu tenho as horas do dia. O que a gente sabe? A gente acorda, o cortisol aumenta, parará, desculpa, aqui está de noite, né? A meia-noite aqui, aí aqui vai, aumenta durante o final do sono, aí durante o dia ele aumenta muito, aumenta muito próximo do meio-dia, cai, depois sobe, e assim sucessivamente vai caindo ao longo da noite. Olha, isso é porque eu tenho o controle inicial no hipotálamo, tenho a produção do CRH, o CRH vai estimular a hipófise a produzir o ACTH, e o ACTH vai estimular o córtex da adrenal a produzir o cortisol. Eu sei que o cortisol age de uma forma inibitória, né? Então ele vai inibir aqui a hipófise a produzir o ACTH, e o cortisol ele faz por retroalimentação, né, negativa, vai inibir também o hipotálamo a produzir o CRH. Isso significa que se eu estiver usando, né, uma substância exógena que vai simular, né, o cortisol, né, então estou utilizando uma substância que vai agir igual o cortisol. Então, imagina que o indivíduo tem um processo inflamatório, né, tem uma doença imunológica que tem um processo inflamatório, um lúpus, e ele precisa tomar altas doses, né, de cortisol exógeno. Né? Então, quando ele faz isso, essa substância exógena entra no organismo e vai inibir, né, aqui a hipófise a produzir a CTH e vai inibir o hipotálamo a produzir o CRH. O que significa que quando eu retiro, né, deixo de dar o cortisol, o hipotálamo não estava produzindo o CRH, a hipófise não estava produzindo a CTH e a adrenal não estava produzindo o cortisol. Então, se eu tirar de uma forma brusca, o que ocorre? O indivíduo ele tem, né, uma resposta como se ele tivesse uma deficiência brusca de cortisol, porque não há estímulo para o córtex da adrenal. Então, veja bem, o que é que se isso foi feito? Você faz uma redução gradual, vai tirando, né, o cortisol exógeno, o medicamento que está simulando o cortisol, de uma forma lentamente diminuindo a dose dele, não tira brusca. Mas, veja, para isso funcionar melhor, em vez de eu usar, por exemplo, um cortisol exógeno todo dia, na verdade, se um paciente precisa tomar crônico, eu não vou usar, por exemplo, aqui, às 5 horas ou à noite. Porque, senão, né, eu vou aumentar a concentração exógena aqui do cortisol nesse horário, e, na verdade, a concentração deveria estar baixa. Então, quando eu estou repondo, né, fazendo um tratamento com cortisol exógeno, com alguma substância que vai produzir um processo, para diminuir um processo inflamatório, eu vou usar aqui nesse horário, no início da manhã, porque desta forma eu vou estar simulando, né, o efeito fisiológico do cortisol. Então, isso na endocrinologia, isso já se faz desde os anos 70. Embora na época a gente não chamasse isso de cronofarmacologia, mas eu uso temporalmente. Do mesmo jeito, quando a gente fala, né, aqui na questão, né, do hormônio de crescimento. Isso aqui eu já mostrei para vocês. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui um aumento grande do hormônio de crescimento, né, durante a noite. Então, se eu quero repor para uma criança que tem déficit de crescimento, eu tenho que estar repondo aqui no início, no final da noite, para que eu tenha níveis elevados, né, do hormônio de crescimento ao longo da noite, enquanto a criança está dormindo. Né? E não vou repor pela manhã cedo. Do mesmo jeito, se eu quiser usar, por exemplo, um medicamento que provoca insônia, a Ritalina, né, que é o metilfenidato, ele provoca insônia. Então, se eu preciso usar para uma criança que tem, né, um déficit de atenção e hiperatividade, eu vou usar a Ritalina, eu não vou usar a Ritalina aqui à noite, porque senão eu vou produzir insônia aqui à noite. Mas eu vou usar aqui no início da manhã, porque provocar insônia durante o dia não é problema. Né? E aí, sim, eu tenho um efeito mais eficaz. Então, na verdade, eu tenho várias condições em que a gente tem usado, né, medicamentos utilizando uma questão temporal, prestando atenção na ritmicidade. E aí, vamos, então, para os princípios da farmacologia, para a gente entender
alguns aspectos importantes. Então, na farmacologia, a gente fala o seguinte, então, a gente tem uma área da farmacologia que a gente chama de farmacocinética, que é o que o organismo faz com um fármaco, quando eu uso um medicamento. Então, isso é o que a gente chama de farmacocinética. A outra parte da farmacologia que nós vamos chamar de farmacodinâmica, que é o que um fármaco vai fazer no organismo. Então, na verdade, a eficácia de uma droga vai ser exatamente essa correlação da farmacocinética com a farmacodinâmica. Eu vou precisar entender das duas coisas. Certo? Então, esta fase que nós vamos chamar de... Professor? Oi, diga. Uma dúvida. Caso fosse usado pela manhã, o GH provocaria sonolência? Não, ele não provocaria sonolência, mas ele teria pouco efeito, certo? Ele teria pouco efeito porque as ações metabólicas intracelulares que ele ia provocar estariam, né, competindo com outras vias metabólicas que estão acontecendo dentro da célula. Desta forma, o efeito do hormônio de crescimento, né, não teria uma eficácia tão grande como você estivesse utilizando ele à noite. Certo? Então, olhando a farmacologia, a gente tem uma primeira fase, é a fase que a gente chama, né, farmacêutica, que é onde você vai preparar a droga. Né? Então, você vai preparar se ela vai ser líquida, se ela vai ser injetada, tal, para poder a substância que vai ser ativa, a substância que vai ter uma ação, ela seja ingerida oralmente, ou intramuscular, ou inalatória, ou intravenosa, ou intratectal, ou seja, dentro, né, dos próprios do ventrículo, por exemplo, isso às vezes é necessário. E aí a gente tem a fase da farmacocinética. Então, na farmacocinética, o que é que eu vou me preocupar? Com a absorção, com o tipo de absorção. Com a questão da distribuição, ou seja, se eu estou ingerindo uma substância, um medicamento, um fármaco, por via oral, ele vai ter que ser absorvido pelo sistema digestório. Ao ser absorvido pelo sistema digestório, ele vai ser distribuído pela circulação sanguínea. Ele também vai ser metabolizado. Eu tenho vários mecanismos, né, que metabolizam qualquer substância. Então, ele vai ser metabolizado. E ele também vai ser excretado. Ele pode ser excretado nas fezes, ele pode ser excretado na urina, tal, e etc. Né? Sendo a droga, né, absorvida, distribuída, e na circulação sanguínea, e chegando até o seu órgão-alvo, né, o local, vai ser a fase da farmacodinâmica. Então, eu vou ter uma interação da minha substância, do meu fármaco, com a minha membrana celular, né, e aí vai ser o sítio-alvo, vai ser o receptor, e aí promover um determinado efeito, que é o efeito desejado, né, podendo também provocar efeitos colaterais.